O que é a genealogia nas obras de Foucault? Este é o tema do Marginalia Podcast. Olá pessoal, aqui é o Tadeu de Oliveira, jornalista, doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN. Estamos aqui para mais um novo episódio do Marginalia Podcast em 2024. Estamos com a série Foucault, um pensador complexos, que trata sobre a vida, sobre a obra, sobre os conceitos deste grande pensador da história da humanidade, neste ano que estão sendo lembrados os 40 anos do falecimento de Michel Foucault. No dia 25 de junho serão rememorados esses 40 anos. E em 2026 haverá a celebração dos 100 anos do nascimento de Michel Foucault. Para este episódio sobre a genealogia, o que seria genealogia nas obras de Michel Foucault, nós estamos aqui com um convidado muito especial, professor Lucas Fortunato Rego de Medeiros, professor vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa UFRN, coordenador do Marginalia, grupo de estudos transdisciplinares em comunicação e cultura, autor dos livros Maquinapolis e a Cosmologia do Ser e Critical Art Ensemble, a máquina de guerra artística e os arsenais antropotécnicos da revolta. Atualmente, o professor desenvolve pesquisas sobre sociedade, tecnologia e cultura, é professor do Departamento de Ciências Sociais aqui da nossa UFRN, sociólogo, antropólogo de formação, mestre em filosofia, doutor em ciências sociais e tem como áreas de interesse arte, sociedade, tecnologia, cultura, antropotécnicas contemporâneas. Também fazem parte desse grande arcabouço de interesses do nosso convidado especial, o professor Lucas. Muito obrigado pela sua participação aqui em mais um episódio aqui do Marginalia Podcast. Vamos falar sobre a genealogia em Foucault. Então, professor, o que seria essa genealogia em Foucault? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de participar aqui do podcast Marginalia, contribuindo para esse ano especial em que estamos resgatando algumas contribuições desse grande pensador, Michel Foucault. Genealogia é um termo que Michel Foucault pegou do filósofo alemão Nietzsche, só que atualizou a expressão para uma metodologia um tanto histórica e filosófica, né? Essa terminologia aparece no Nietzsche como uma tentativa de resgatar como teriam emergido historicamente e socialmente os valores das morais que orientaram a conduta dos seres humanos nas sociedades ocidentais. E Michel Foucault, de alguma forma, aprendeu um pouco com essa genealogia nietzschiana, trazendo para as investigações sobre processos que têm a ver com a formação das sociedades modernas na Europa, a partir do século XVII e XVIII, até constituir um tipo de sociedade que Michel Foucault denominou de sociedade disciplinar, né? A genealogia, nos termos de Michel Foucault, é uma metodologia que tenta resgatar historicamente como os corpos teriam se formado no interior das instituições, à medida em que as instituições começaram a se apropriar das condutas, começaram a aplicar determinados tipos de discursos para moldar a conduta desses sujeitos, em instituições como as escolas, os hospitais, as prisões, as fábricas, todas essas instituições que vão se formar exatamente na Europa durante o período da modernidade e que vão formar esse tipo de sociedade que posteriormente veio a se expandir pelo mundo ocidental. Certo, professor. Quando esse trabalho com esse conceito surge na obra de Foucault, é possível demarcar assim, um período específico? Sim. De acordo com os estudiosos de Michel Foucault, nós podemos identificar pelo menos 3 momentos da produção intelectual desse autor, né? O primeiro momento, que ficou conhecido como a arqueologia dos saberes, que já foi abordado em um programa anterior. E o segundo momento é quando aparece, né, essas investigações genealógicas. E um terceiro momento que seria o momento caracterizado pelos estudos sobre ética e estéticas de existência. Em linhas gerais, a arqueologia dos saberes, como já aparece na expressão,
tinha um interesse em buscar compreender determinadas experiências e as produções discursivas em torno dessas experiências, como a loucura, como o nascimento da clínica e a emergência das ciências humanas no século XIX. No período da década de 70, quando Michel Foucault sente uma necessidade de empreender uma pesquisa que colocasse em foco os corpos e não somente as produções discursivas e institucionais, ele lança a mão dessa nova metodologia que veio a denominar de genealogia. Então, nesse período genealógico da produção intelectual do autor, na década de 70, né, e que o acompanha até o final da sua carreira intelectual, na década de 80, há então um interesse em focar na emergência dos poderes que conformaram o tipo de sociedade que ele chamou sociedade disciplinar e que posteriormente se espalhou pelo Ocidente, né? Interessante também que o senhor fale da sua relação com a obra de Michel Foucault, brevemente, como foi essa descoberta da obra de Michel Foucault, como ela está presente nos seus estudos, que é interessante também porque todos nós da academia, das ciências humanas, temos, vez por outra, de menor intensidade, maior intensidade, algum contato com a obra de Foucault. É interessante também que discutimos, façamos essa pequena discussão sobre isso. Sim, então eu tive o primeiro contato com a obra de Foucault durante a graduação do curso de Ciências Sociais, e aí foi uma grande descoberta, né? Porque eu estava ali no início da minha formação e as teorias de Foucault eram bastante sofisticadas e de alguma forma elas demonstravam que os poderes estão distribuídos pela sociedade, né, e que permeiam as relações de distintas naturezas e não somente estaria localizado em uma instituição, em um local como o Estado, né, ou coisas do tipo. E então os estudos da obra de Foucault também, na minha trajetória intelectual, resultaram muito proveitosos porque, em um dado momento, na minha graduação, eu montei um grupo de estudos e criação com 2 amigos meus, a fim de produzir um livro sobre o que nós viemos a chamar de a Máquina Polis, que é a máquina de guerra planetária. E para identificar a emergência dessa máquina de guerra planetária, nós lançamos mão dos métodos do Michel Foucault, né? Principalmente a genealogia, porque identificamos a emergência de novos tipos de poderes que conformaram as ditas sociedades do controle que viriam, de alguma forma, a suceder às sociedades disciplinares, né? Então, a obra de Michel Foucault, para mim, tem essa recepção, né? Aparece lá nesse livro que eu publico pela editora da UFRN em 2010. E depois, nos meus estudos de doutorado, quando eu vou estudar práticas de resistência nas práticas artísticas contemporâneas, também nós encontramos em Foucault alguns aportes para compreender, por um lado, né, a presença dos dispositivos de saberes poderes e, de outro lado, as possibilidades de resistências e de criações para além desses dispositivos por parte dos artistas e criativos culturais contemporâneos. Então, julgo que é muito importante ainda hoje, né, os estudos da obra de Foucault, que marcaram o século XX e que certamente ainda vão nos acompanhar durante muito tempo ao longo do século XXI. Essa relação entre genealogia, saber, poder, o senhor citou aqui essa questão dos poderes. O que seria isso de fato? Assim, que poderes são esses, assim, dentro da perspectiva Foucaultiana? Na genealogia, como eu disse, há uma retomada da atenção para os corpos. Como os corpos são formados na história, né? De acordo com Nietzsche, estudado por Foucault, os corpos são arruinados pela história, mas ao mesmo tempo são esses corpos que tentam resistir aos vetores históricos, sociais e políticos, são imbuídos de vontades, de impulsos, de instintos que os mobilizam para lutarem, para buscarem realizar seus objetivos pessoais, sociais, políticos e assim por diante. Na modernidade, os corpos foram de alguma forma, devido ao crescimento demográfico, à formação dos estados modernos, inseridos em instituições que estavam emergindo junto com os discursos científicos. As instituições como as escolas, que foram se multiplicando aos poucos, os hospitais, as prisões,
as fábricas. Então, na passagem do século XVIII para o século XIX e em seguida, nós vimos a multiplicação dessas instituições que surgiram junto com os discursos ditos científicos que, de alguma forma, eram correlatos dessas instituições. A medicina, que estava em paralelo com a emergência dos hospitais, das clínicas. A ciência pedagógica, as ciências humanas, com o advento das universidades, com as escolas para um número cada vez maior de pessoas, as prisões também para retirar de circulação determinados corpos ditos criminosos, junto com uma nova legislação, um corpo jurídico. Então, tudo isso vai emergindo aí do século XVIII em diante e vão conformando um conjunto de discursos sobre os corpos e instituições que vão aplicar determinadas tecnologias e poder para produzir corpos dentro dessas instituições. Então temos instituições distintas, mas que têm em comum o que Michel Foucault denominará de aplicação de tecnologias de poder, que visam focar nos gestos, na postura dos corpos para formá-los de uma determinada forma. A escola para formar pessoas instruídas, técnicos, profissionais. Nos manicômios para disciplinar, moldar corpos dóceis de acordo com o discurso psiquiátrico que existia na época. Nos hospitais, um controle dos corpos no espaço e no tempo para evitar o contágio de doenças naquela época em que a medicina já identificava os agentes patogênicos, e assim por diante, né? Todas essas instituições possuem a aplicação de uma tecnologia do poder que foca nos mínimos detalhes desses corpos, né? E os poderes, nesse sentido, Michel Foucault denominará exatamente o conjunto dessas forças que estão organizadas socialmente, institucionalmente e discursivamente, que se aplicam às forças dos sujeitos, a fim de produzir sujeitos que são duplamente caracterizados pelo autor. Primeiro, sujeitos politicamente dóceis, ou seja, que foram produzidos na sujeição aos poderes instituídos, e, em segundo lugar, sujeitos economicamente produtivos, que venham exatamente a contribuir para a produção e a difusão de um tipo de sociedade que é a sociedade capitalista moderna que está se montando ali na Europa nesse mesmo período, né, século XIX em diante. Sim, professor. E dentro desse modelo que é construído, os indivíduos que não se encaixam nesse modelo, dentro dessa perspectiva Foucaultiana, como é o tratamento recebido por esses indivíduos? Essa é uma boa pergunta, porque realmente foi o que, de alguma forma, também interessou a Michel Foucault desde quando ele empreendeu as suas primeiras arqueologias, com a experiência da loucura, até chegar à genealogia das prisões, né? De um modo geral, nós podemos dizer que aqueles sujeitos, aqueles indivíduos, aqueles corpos considerados anormais pelas normas instituídas, né, nas sociedades consideradas, eles de alguma forma são alvos exatamente da produção discursiva, que tentam de alguma forma imputar a esses sujeitos um determinado significado social, e por outro, esses corpos ditos anormais, eles também são alvo de poderes que vão agir sobre os corpos insubmissos, revoltados, como aquilo que deve ser contido, né? Inclusive há uma mudança não somente na produção discursiva, com a aparição da psiquiatria, que vai qualificar comportamentos anormais como doenças mentais, mas também vai qualificar determinadas condutas de acordo com um novo código jurídico para tratar algumas pessoas com condutas ditas desviantes ou anormais como criminosos ou coisas do tipo, né? Então esses corpos eles são alvos de investimentos de saberes e poderes a fim de que, de alguma forma, venham a se enquadrar com as normas estabelecidas, né? De um modo geral, é isso que nós podemos dizer quanto a essa pergunta. Certo, professor. Sobre essa perspectiva da genealogia, ela é possível ser identificada em toda a produção de Michel Foucault, ou tem um período específico em que é possível demarcar a partir de determinada obra até determinada obra? Quais seriam as principais obras em que esse conceito está presente e que
seja identificável até para o nosso ouvinte, como dica até para que seja feita uma pesquisa, enfim, um início até de leitura sobre a obra de Michel Foucault, desse conceito de genealogia. O termo genealogia é trabalhado por Foucault em termos filosóficos e metodológicos em um artigo que ele escreveu intitulado Nietzsche, a Genealogia e a História, datado de 1971. E ali ele apresenta já, né, o seu interesse em resgatar essa expressão para complementar as pesquisas arqueológicas que vinha desenvolvendo, né? O que temos de novo aí com o método genealógico desenvolvido por Foucault é o foco no corpo, a percepção de que o conhecimento não se produz em abstrato e nem é somente o resultado de investimentos sociais e políticos, porque há que se considerar os impulsos e os instintos, né? O que Nietzsche denominaria de a vontade de poder, que subjaz às lutas que se expressam também como produção de conhecimento, né? Um outro momento em que a aplicação desse método genealógico é na obra Vigiar e Punir, O Nascimento da Prisão, né, publicado em meados da década de 70, exatamente quando ele apresenta na sua obra, né, com início, meio e fim, com a proposta de pesquisa e com todos os seus desenvolvimentos teóricos e de pesquisa que ele vinha desenvolvendo ao longo dos anos, é quando finalmente numa obra publicada essa genealogia é colocada à prova, né, para os interlocutores, né? Sim, professor. O senhor falou sobre essa novidade que foi essa perspectiva Foucaultiana no mundo acadêmico. Como foi esse impacto a partir do momento das publicações da obra de Michel Foucault focado com esse foco na genealogia? Como foi esse impacto no mundo acadêmico da época e até hoje, né, dentro da produção acadêmica? Como é que essa perspectiva da genealogia ela está presente, com menos intensidade, mais intensidade? É discutida ainda com muita intensidade nas universidades, no ambiente acadêmico? Michel Foucault era um dos grandes intelectuais da França, né, e do Ocidente naquela época. As suas obras foram muito bem colocadas na época porque foram muito inovadoras, né? Michel Foucault produziu obras que dialogavam com a psicologia, com a literatura, com as ciências sociais, a sociologia, com a filosofia e, claro, com a história, né? As suas pesquisas não são filosóficas propriamente, elas são históricas, mas com uma leitura sociológica e filosófica bem considerável, né? E ele inovou ali com as duas metodologias propostas, a arqueologia dos saberes e a genealogia dos poderes, né? Ele apresentou essas metodologias que não existiam, foram invenções e criações dele, né? E ele, obviamente, teve que responder a questionamentos, ele teve que lidar com os seus interlocutores, né? A França é um país muito rico intelectualmente e outros grandes pensadores que eram contemporâneos dele também tiveram a oportunidade de questioná-lo e debater com ele. A genealogia, de alguma forma, foi um avanço no desenvolvimento de Michel Foucault, e embora Foucault tenha sido um filósofo, um professor catedrático, inclusive ocupando uma cadeira do Collège de France, né, uma das maiores instituições da Europa, no campo da produção do pensamento contemporâneo, ele entretinha certa proximidade com alguns movimentos sociais e culturais da época, né? E nesse sentido ele apresentou até uma proposta de que a genealogia também poderia ser um método de pesquisa capaz de resgatar determinados saberes que historicamente estavam submergidos em conhecimentos e discursos dominantes. A genealogia, portanto, como esse método capaz de resgatar os saberes ditos dominados, a fim de mostrar que existiam resistências ao longo do tempo a determinados conhecimentos e saberes hegemônicos, né, em que exerciam certa supremacia. Nesse sentido, a obra de Foucault, desde a década de 70, desde o início, na verdade, né, década de 60, foi de alguma forma de interesse de intelectuais, mas também de
agentes, pessoas dos movimentos sociais, de ativistas da época, que se aproximavam de temas abordados por Foucault. Por exemplo, o movimento antipsiquiátrico foi beber, em parte, contribuições na história da loucura, na arqueologia da experiência da loucura em Foucault. Os ativistas dos movimentos humanos, de alguma forma, buscaram um diálogo, uma interlocução com Foucault devido à sua genealogia da prisão, dos poderes jurídicos modernos, né? Então, temos essa dupla recepção da obra de Foucault, os intelectuais e também movimentos sociais, né? E aí, o que é interessante é que Michel Foucault, durante muito tempo, estudou os poderes. E, no entanto, quem se aproximava dessas obras eram pessoas de movimentos que de alguma forma exprimiam resistências aos poderes, né? Mas Foucault, por um lado, nem foi um teórico do poder, porque ele estudou a formação de poderes na Europa, sem definir uma categoria universal de poder, sem, no entanto, estudar detalhadamente resistências, né? Foi algo que Foucault não estudou detalhadamente, né? Ele estava estudando a formação de um tipo de sociedade, que é a sociedade disciplinar, como ele assim denominou, um tipo de sociedade que surge na Europa durante a modernidade e que exatamente vai ser exportado para as Américas, né? E de alguma forma vai constituir tendências sociológicas, epistêmicas e de dispositivos de poder disseminados mundo afora. Então, Foucault estuda a modernidade na Europa não é só por uma questão de esclarecimento do homem europeu, é porque ali nós identificamos, e ele também, a emergência de um tipo de sociedade que se mundializará cada vez mais. Sim, interessante. Muito curioso isso, né? Porque os movimentos que se aproximaram do Michel Foucault são movimentos de resistência aos poderes instituídos, né? E com relação a essas críticas ao pensamento de Michel Foucault, professor, houve muita resistência, existe muita resistência ainda dentro do ambiente acadêmico a essa perspectiva da genealogia. Podemos citar também a perspectiva da arqueologia também. Como foi o impacto na época? O senhor já falou aqui inicialmente, mas mais detalhadamente podemos conversar aqui sobre essa resistência ao pensamento de Michel Foucault. Quando Foucault produziu as suas arqueologias, chamou atenção porque era algo novo que ele havia apresentado, né, para o público, para os intelectuais da época. E, finalmente, quando ele publica As Palavras e as Coisas, na década de 60, uma arqueologia das ciências humanas, parecera para alguns leitores, né, para alguns intérpretes, que o Michel Foucault era um tanto estruturalista, porque ele defendeu a tese segundo a qual as ciências do homem não seriam o resultado de simples elucubrações intelectuais e mentais de filósofos ou de teóricos em seus gabinetes, né? Na verdade, só se tornou possível falar de uma ciência do homem porque havia condições de possibilidade no campo dos saberes que propiciaram a emergência de uma ciência que passou a tratar essa figura do homem definido em termos científicos na época. O que era o homem, então, que passou a ser de interesse científico das ditas ciências humanas no século XIX? Era o ser vivo, estudado pela biologia, o ser humano, um ser vivo. De outro lado, um ser que produz, que trabalha, estudado pela ciência econômica, já então nascente. E, em terceiro lugar, um ser que fala, assim interpretado pela linguística daquele período, né, e pela filologia. Então, faltava uma ciência para estudar esse ser vivo que fala e que trabalha. Aí foi no cruzamento desses saberes pré-existentes que se criou um espaço propício para o advento de um discurso científico acerca do homem, definido dessa forma pelas ciências modernas, né? Então, o homem não é a categoria de Foucault filosófica, é uma categoria histórica que se formou no campo dessas discussões do século XIX e que isso gerou uma série de questões. Cadê o sujeito? Então, quem criou a figura do homem não foram os filósofos, não, foi um produto discursivo, mas onde está o sujeito que cria, que pode intervir ativamente, né, na produção de conhecimento, na história? Então, se questionava isso nesse período. Aí depois Foucault desenvolve a genealogia
Fala-se dos poderes que vão produzir os sujeitos dentro das instituições, submetidos às disciplinas, e faltava também ainda onde estaria o sujeito. Né? Então, essa pergunta acompanhou Foucault ao longo dos anos, e aí finalmente quando ele se propõe a produzir uma pesquisa sobre a sexualidade, sobre a experiência da sexualidade, que ele vai se deparar mais diretamente com a subjetividade e vai se questionar sobre o papel, o lugar do sujeito no seu pensamento. É o que vai nortear, então, as suas pesquisas a partir de meados da década de 70 até o final, né, da sua carreira em 1984. Quando ele empreenderá um conjunto de pesquisas que podem ser denominadas em conjunto de uma genealogia da subjetividade, uma genealogia do sujeito ocidental. E aí é quando ele tenta responder aquelas questões que faziam ele, onde está o sujeito, né? Sim, certo, professor. Falamos muito aqui sobre arqueologia também, que foi o tema de um episódio aqui no Marginália Podcast, entrevista com o professor Josenildo Bezerra, diretor do Xixila, né, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Essa perspectiva, professor, da arqueologia, ela não é dissociada da perspectiva da genealogia, ela é presente, ela permeia toda a obra do Michel Foucault, as duas perspectivas, arqueologia dos saberes, genealogia dos poderes. Essa é uma boa pergunta, né? Porque o Foucault ele usa a arqueologia durante um período, depois usa a genealogia. E aí uma mudança metodológica e também há o desenvolvimento de outras categorias que resultam das pesquisas que ele vem empreendendo, né? De um modo geral, Foucault deixa de usar o termo arqueologia depois que publica Vigiar e Punir e assume a genealogia. Só que a genealogia, de alguma forma, ela já traz também alguns elementos que estavam presentes na arqueologia. A diferença é que a genealogia já estaria mais completa, digamos assim, porque no período arqueológico Foucault focava nas produções discursivas, institucionais, e ele falava de uma dimensão extradiscursiva que era necessário considerar. Então era uma dimensão que ele ainda não havia nomeado. Quando ele vai empreender as pesquisas genealógicas, ele consegue então identificar e tornar claro que dimensão extradiscursiva é essa. É a dimensão dos poderes, né, das práticas que vão incidir sobre os sujeitos nos seus gestos, nas suas condutas, né, junto com a produção discursiva. Então nós podemos dizer que a genealogia incorpora a arqueologia, só que acrescenta novas categorias para tornar as pesquisas históricas genealógicas de Foucault algo mais completo. E aí é nesse sentido que a genealogia ela empreende também análises discursivas, das produções discursivas, que era característica da arqueologia. Só que a genealogia propõe algo mais. Portanto, ela vai acompanhar a produção intelectual de Foucault até o final da carreira. O que nós podemos dizer ainda para complementar isso é que Foucault, ao fazer essas rupturas metodológicas, né, esses avanços, essas transformações intelectuais, ele também vai oferecendo aos interlocutores, aos entrevistadores dele, né, aos seus contemporâneos, leituras de conjunto sobre a sua trajetória intelectual até então. Então, já no período final da sua produção intelectual, ele afirma que estaria produzindo uma ontologia do presente. Então já não é nem arqueologia, simplesmente, nem genealogia. Ele já está propondo outra categoria, uma ontologia do presente. Uma ontologia do presente como uma vertente do pensamento que se utiliza, né, da análise arqueológica e genealógica, a fim de compreender como a sociedade na qual vivemos se tornou o que ela é. Por meio de que processos, por meio de que produção de discursos, por meio de que ação de poderes e dispositivos de saberes e poderes se formou um tipo de sociedade que é a nossa. E mais do que isso, como essa sociedade que é a nossa está se transformando, em que ela está em vias de se transformar. Então esse já seria o modelo de análise geral que Foucault apresenta para os interlocutores a fim de descrever toda a sua trajetória intelectual. Professor Lucas Fortunato, muito interessante essa nossa discussão hoje sobre a genealogia em Michel Foucault, nas obras de Michel Foucault, e nós temos aqui uma dica cultural relacionada ao tema do podcast ou relacionada à nossa série
Foucault, um pensador complexo. A dica de hoje, quem vai nos passá-la, é a estudante do bacharelado interdisciplinar em Humanidades do Instituto Humanitas da UFRN, Cindy Emily. Cindy, é com você. Então, a dica cultural que eu queria passar no episódio de hoje vai ser o filme brasileiro Carandiru, lançado em 2003, que foi baseado justamente no livro do médico Drauzio Varela, Estação Carandiru, que relata as experiências dele na década de 90, no que foi o maior presídio da América Latina, né, na época, e onde ocorreu também o maior massacre de pessoas presas no Brasil e no mundo também. E seria interessante assistir esse filme pensando justamente nas coisas que foram discutidas nesse episódio, né? Que geralmente tem esses corpos nas prisões, mas que eles passam por uma dinâmica de controle e de poder, que é o que justamente Foucault fala, né? Nas obras dele, que foi relatado aqui também pelo professor. Ele está disponível em vários streamings, como Netflix, Amazon e Globoplay. Muito importante a dica da Cindy Emily. Filmaço. Carandiru, sucesso do cinema nacional, que conta a história do maior presídio da América Latina, em São Paulo, né? Foi demolido em 2002, se não me engano, 2002. Ou seja, mais de 20 anos, mas que deixou marcas na sociedade brasileira e é um exemplo do que foi discutido hoje aqui no tema do podcast. Professor Lucas Fortunato, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Esse foi o episódio, mais um episódio do Marginália Podcast, a genealogia em Michel Foucault. Muito obrigado a todos os ouvintes. Lembrando a todos que os episódios anteriores estão disponíveis no canal do programa, no canal do Grupo de Estudos Marginália no YouTube. É só você acessar lá, entrevista com o professor Hermano Machado, entrevista com o professor Josenildo Bezerra e também a entrevista com o professor Lucas Fortunato. Perspectivas muito interessantes sobre a obra desse grande pensador da história da humanidade. Curta, comente, compartilhe. O Marginália Podcast é uma iniciativa de formação na universidade sob coordenação do professor Alex Galeno, do Instituto Humanitas. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas e até o próximo episódio. Thank you.